Vamos ler o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9. Aleluia. E nada mais me satisfaz, nada. Vamos ler a história do capítulo 9. E nós vamos ler dois eventos que acontecem aqui, nesse capítulo. É o momento em que Jesus se apresenta aos discípulos num corpo glorificado. Então é um momento onde os discípulos estão com Jesus, estão no monte e têm uma experiência tremenda e poderosa com o Senhor. E ao ponto de verem os céus abertos e verem e ouvirem o próprio Deus dizendo para todos que estavam ali. Estava Elias, estava Moisés e estava Jesus. E o próprio Deus diz, olha, é a este que vocês deverão ouvir. Essa foi a primeira experiência, uma experiência com Deus. Depois, nós vamos ler o segundo evento, que é o evento de um pai. Eu estou falando isso em Marcos capítulo 9, que é o evento de um pai desesperado. Um pai que está desesperado, um grupo de religiosos que estão provocando os discípulos que ficam em dúvida, poxa, mas como? Por que o Senhor não respondeu a minha oração? Como nós não podemos expulsar aquele demônio? Então nós vamos aprender com esses dois eventos desse capítulo. Então um momento que os discípulos têm a experiência com Deus, um outro momento que tem um pai desesperado, os discípulos em dúvida porque não tiveram a sua oração respondida, e um grupo de religiosos que estão sendo sarcásticos com os discípulos. E Jesus confrontando esses religiosos. Então, Marcos capítulo 9, eu vou lendo e vou compartilhando então, para que a gente não leia duas vezes, tá? Marcos capítulo 9, versículo 1, começa assim: E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ponto. Aí Marcos parece que ele vai mudar de assunto. E aí começa dizendo, 6 dias depois, olha que interessante, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante dele, ele Jesus. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos agora 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Quem não sabia o que dizer era Pedro, tá, irmãos? Pedro que não sabia o que dizer, porque ele estava apavorado. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam no monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém, presta atenção, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas.
Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra, e sofra muito, e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Ponto. Para aí. Olha, irmãos, o que nós acabamos de ler? Glória a Deus. O que nós acabamos de ver nessa história? Jesus faz uma promessa aos discípulos, dizendo, olha, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus fala essas coisas, depois de 6 dias que Jesus fala isso, ele sobe a um monte e leva consigo, ele tinha 12, lembram que ele tinha 12 discípulos, mas ele leva só 3, Pedro, Tiago e João. No momento que eles estão ali no monte, acontece uma manifestação sobrenatural, nós chamamos de teofania, Deus se manifestando, e ali, naquela experiência sobrenatural, os discípulos viram Elias, Moisés e Jesus, no meio da nuvem que os envolveu. E aí nesse momento, ouviu-se uma voz, este é o meu filho amado, ouçam. E depois de dizer isso, Jesus, depois de Deus ter dito isso, Jesus diz aos discípulos, escuta, essa experiência que vocês tiveram aqui, não contem a ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Pedro, ele estava num êxtase ali, porque é muito bom estar na presença de Deus. Acredito que cada um aqui já teve um momento assim, num devocional, num culto, em algum lugar, de tal modo que você sentiu uma alegria que não tem explicação, uma paz, um gozo, sabe, uma sensação muito boa, ao ponto de, poxa, eu não quero parar de cantar, poxa, eu não quero sair daqui, poxa, eu não quero parar de orar. Isso chamamos de experiência sobrenatural, experiência com Deus, pelo fato de você estar se relacionando com Ele. Mas aqui fica uma pergunta, e é a pergunta dos discípulos. Os discípulos falaram, o que o mestre quer dizer com ressuscitar dos mortos? Irmãos, eles tiveram experiência com Deus, eles ouviram Jesus, eles viram Moisés e Elias, eles ouvem Deus, mas não entenderam nada. O ponto aqui é o seguinte, é possível nós estarmos na igreja, é possível, você já está aqui salvo, cristão, salvo, que teve uma experiência com Deus, é possível que você um dia já teve uma experiência sobrenatural com Deus, de vê-lo, de ouvi-lo, de senti-lo, é possível que um dia Deus também te usou, mas é possível que você não esteja entendendo nada do que Ele falou com você. Primeiro que Jesus diz que, olha, Ele começa dizendo isso, eu garanto que de modo nenhum vocês vão experimentar a morte. Que morte Jesus estava falando aqui, irmãos? Até que venha o reino de Deus. Jesus não está se referindo à morte física, daquela pessoa que morre e vai para o cemitério. Jesus está falando a um outro tipo de morte. Aqui eu preciso fazer uma conexão com aquela experiência do morto que ressuscitou. Conhecem o morto que ressuscitou, que Jesus ressuscitou? Qual era o nome dele? Lázaro. Lázaro já tinha morrido e já faziam 4 dias. Jesus chega, está todo mundo chorando em casa. Alguém fala assim, Jesus, se você tivesse vindo antes, ou seja, antes, enquanto Lázaro estava vivo, Jesus, o Senhor tinha curado ele e Lázaro não teria morrido. E Jesus diz assim, mas peraí, por que vocês choram? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o que vai acontecer, irmãos? Viverá. Então Jesus ali falou da morte física, mas vai viver? Como assim? Aí Jesus faz o milagre, ele diz, vai, tira a pedra. Aí Jesus fala, vem,
Lázaro, vem. A voz de Jesus entrou lá na morte, na sepultura, lá no Seol, no universo dos mortos. E foi específico. Jesus poderia ter chamado todos. Se Jesus não tivesse dito o nome, qualquer morto poderia ter ressuscitado. Mas Jesus falou, Lázaro. E a voz, a palavra de Deus entrou lá. Lázaro veio, andou novamente com Marta e Maria, com todo mundo. Mas e depois? O que aconteceu com Lázaro? Lázaro ressuscitou uma vez. Depois, o que aconteceu? Ele morreu. Então, alguém pode dizer assim, na lógica, está vendo? A Bíblia tem contradição. Porque esse homem Lázaro, ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Então, como pode? Jesus, então, disse, peraí, ninguém vai experimentar a morte, mas, ok, ninguém vai experimentar a morte. Então, o que aconteceu conosco, o que vai acontecer conosco é o mesmo que aconteceu com Lázaro. Nós vamos ressuscitar. Tá. Mas depois Lázaro morreu. Então, peraí, Jesus, que negócio é esse? Jesus não está falando da morte física, mas está falando da morte eterna. Da morte eterna, na qual todos nós iremos passar. E aí Jesus fala, ninguém vai experimentar a morte antes que venha o reino de Deus. E esse reino, ele é chegado. Marcos, o evangelho de Marcos começa dizendo justamente isso. Marcos capítulo 1. Só no evangelho de Marcos, os outros não começam assim, mas só no evangelho de Marcos começa dizendo assim, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Marcos capítulo 1, verso 15. Então, o que é o reino de Deus? Então, o que é a morte? Você já entendeu, não é a morte física, mas é a morte espiritual, de ir para a sepultura, para o inferno, morte eterna. Então, todo aquele que experimenta do reino de Deus, não vai ver essa morte eterna. Ainda que nós morramos, nós vamos viver eternamente com Ele. Porque Jesus, irmão, a Bíblia, ela deixa muito claro, e nós cremos assim. Existe sim, céu e inferno, paraíso e morte eterna, vida eterna e morte eterna. Então, quando a Bíblia fala de morte aqui, está se referindo ao inferno, à morte eterna, de sofrimento. Mas aqueles que experimentaram o reino de Deus não vão ficar no sofrimento eterno. Eles vão experimentar a vida eterna. Mas olha só, como é que o reino de Deus, como é que que pregaram para você, que te ensinaram para você ser salvo? Olha, se você crer, se você confessar a Jesus e se arrepender, você será salvo. Ok, te apresentaram o Jesus Salvador. E um dia você fez essa oração, com fé, crendo e confessando com a boca e crendo no coração, será salvo. Mediante o quê? A igreja que você escolheu? Mediante o quê? Que você agora é bonzinho? Não, mediante a graça. Ele que fez o milagre de nos salvar. Você apenas repetiu que crê. E então o reino de Deus entrou no seu coração. Antes, quem dominava o seu coração? Paulo escreve isso em Efésios. Antes nós éramos filhos da ira, filho do diabo, e andávamos segundo os desejos e paixões da nossa carne. Agora somos filho da luz, filhos de Deus. Então o reino, o que é o reino? O reino é um lugar onde tem um rei governando. O reino é um lugar onde tem um rei governando. E onde é o lugar do reino de Deus? É o seu coração. Os discípulos estavam esperando um lugar, ou estavam esperando até que Jesus restaurasse aquele lugar que eles estavam. Olha como a Bíblia trabalha, olha a lógica da Bíblia. Desde lá de Adão, tinha um lugar. Deus criou Adão e Eva num lugar, o jardim. Eles pecaram, foram expulsos do lugar. Depois veio Abraão, e Deus promete a Abraão, sai da tua terra, e vai para a terra que te mostrarei, ou seja, sai de um lugar,
e vai para outro lugar. Beleza. Aí depois vem Moisés. Eles estão no Egito. Vai, Moisés, confronta Faraó, leva o meu povo, vou abrir o mar e vocês vão para a terra prometida. Novamente, um lugar geográfico. Agora vem Jesus, no lugar geográfico, Israel, anunciando: o tempo está cumprido, o reino é chegado, arrependei-vos. Espera aí, mas nós já estamos no lugar. Então todo o povo de Israel, eles acreditavam, todo o povo judeu, acreditava que ali, aquela nação, aquela terra, Israel, era a terra, o lugar que Deus prometeu para eles. Mas Jesus vem agora, e a nova aliança nos mostra que não é um lugar geográfico, é o lugar do seu coração. Jesus vai falar isso. Em outros versículos, Mateus fala: onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, onde está o reino de Deus, irmãos? Está no seu coração. Então, hoje, se você tem a fé em Jesus, você tem um rei te governando, que é Jesus. Como que ele vai te governar? Pela sua intuição e pela palavra. Então Jesus anunciou: o reino de Deus é chegado. Nesse reino, olha que interessante, voltando aqui para Marcos capítulo 9, então vocês entenderam o que é a morte e o que é o reino. Aí depois de 6 dias, Jesus sobe no monte, e aí nessa experiência, quem aparece? Moisés, Elias e Jesus. Propositalmente, aparecem Moisés, Elias e Jesus, porque a Bíblia, nesse tempo, já existia, não o Novo Testamento. A Bíblia, Velho Testamento, já existia. E a Bíblia, Velho Testamento, só tem os escritos de Moisés e as profecias. Então, Deus fez aparecer Moisés, o representante da lei, e fez aparecer Elias, o representante dos profetas. E diante dos representantes da lei, mediante o representante dos profetas, tem Jesus. E o que Deus fala? Esse é meu filho, ouve ele. Vamos voltar aqui para nós agora, de novo, buscando aplicar o que é o reino de Deus. O povo judeu, irmãos, naquele momento, eles liam o Velho Testamento, e eles criam e seguiam cegamente, como um livro de Deus, como, esse é o manual de Deus, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Nos nossos dias, muitos confundem a religião cristã como sendo uma religião de conjunto de regras de éticas e de moralidade. Então, se você é cristão, então agora você tem que ter uma moralidade correta, a lei. Você não pode errar. Tem muitos cristãos e tem muita gente de fora que acha assim. Tem muita gente de fora que acha assim, porque se você é crente, você agora não pode errar. É a lei. E tem muito crente que acha que só servir a Deus é o seguinte, é só obedecer, até usos e costumes eles colocam como lei. A moralidade. Tem outros cristãos que seguem a Deus apenas atrás das profecias. São os crentes que não vão ler a Bíblia, não vão querer saber o que a Bíblia diz hoje, que eu posso e o que não posso, a lei. Não, ele quer abrir a Bíblia para entender o seguinte: não, eu quero saber o que Deus diz para mim hoje, qual é a palavra da promessa de Deus para mim hoje. Existe esse tipo de crente, sim ou não? O crente que lê a Bíblia procurando o que é certo e o que é errado, e o crente que lê a Bíblia procurando o que tem de promessa para mim. Então, a esses estão olhando para a lei, e tem os outros que estão olhando para os profetas. E aí Deus diz: não é moralidade e não é profecia, é Jesus, a Ele ouvi. Olha só, irmãos, se eu como pastor ficar pregando para você aqui
conjunto de leis, o que você pode e o que você não pode. É muito objetivo e vai ser mais fácil a vida. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque uma vez que você sai daqui conhecendo o que você pode e o que você não pode, é mais fácil praticar a vida cristã. Eu poderia aqui também fazer um culto, e tem igreja assim, que fica pregando só o que você pode e o que não pode, entram até na questão de usos e costumes. E tem a igreja também que apenas fica encorajando, falando promessas, profecias. E tem irmão que até sente falta. Ô pastor, tira uma palavra aí para mim. Porque ele quer a profecia. Aí uma vez que eu abro lá, ó, está aqui a palavra de Deus para você, e os céus vão se abrir, e Deus vai te dar a vitória. Como é que você sai? Encorajado. Também não é mais fácil assim? Sim ou não, irmãos? Sim. Aí eu venho aqui para você e digo, irmãos, siga Jesus, obedece o que Jesus está falando. E como é que Jesus fala? É através da palavra te governando. Ele não vai te obrigar, nem vai te dizer o sim e o não. Ele também não vai ficar dizendo, fazendo promessas para você. Ele está no seu coração, sentado, esperando você falar com Ele, para Ele falar com você. É esse o modo de relacionamento com Jesus. O reino de Deus está agora no seu coração. No seu coração. Não está com o pastor, não está com o profeta, está com Jesus. E hoje Jesus fala por meio da palavra, por meio do relacionamento com Ele, irmãos. E é assim que Deus vai ensinar, e está ensinando os discípulos, e está ensinando a mim e a você. Porque os discípulos perguntaram, peraí, não entendemos, não estamos entendendo. Tem muitas vezes que você vai me ouvir aqui, e talvez você esteja me ouvindo agora, e você não está entendendo o que eu estou falando. Talvez você esteja pensando e me ouvindo apenas como uma história. E é normal isso. Porque o que eu falo, o que eu estou ensinando aqui tem uma lógica. Eu estou ensinando dentro de uma lógica. Eu vou alcançar a sua mente. Eu quero fazer você entender o que eu estou falando. Mas o seu coração eu não alcanço. Aí entra a obra do Espírito Santo. Porque o que fez Jesus enquanto andou com os discípulos? Ensinou. Só estava falando a mente. E só lá depois do Pentecoste, depois que eles tiveram experiência com o Espírito Santo, eles entenderam tudo. Então agora nós sabemos o que é ressuscitar dentre os mortos. Onde eu quero chegar com isso? Que se nós ficarmos nos relacionando com Deus, apenas buscando a palavra, apenas buscando a profecia, nós vamos ficar vazios e sem experimentar o melhor dele. E vazios e sem o melhor dele, olha o que vai acontecer. Volte aí a história, voltemos aqui, ó. Versículo 14, Marcos 9,14, estou lendo a minha versão, é a NVI. Depois que eles desceram do monte, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo aí? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido.
Pedi aos seus discípulos que expulsassem um espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, olha o que vai dizer o pai: mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A pergunta de Jesus: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante, o pai poderia dizer: eu creio, cura o meu menino. Mas o que o pai diz? Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando viu Jesus que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Por quê? Estavam ensinando os seus discípulos. Amém. Irmãos, depois de Jesus falar: vocês não vão ver a morte até que chegue o reino. Vocês entenderam o que é a morte e o que é o reino. Depois da experiência que eles têm lá no monte, ao ponto de Pedro até dizer: Senhor, vamos construir 3 tendas, vamos ficar aqui que está tudo muito bom. Não, Pedro, não vamos ficar aqui. Estar com Deus é bom, experimentar essa atmosfera é muito bom, mas temos uma missão. Eles saem, Deus mostra: olha, a igreja, ser cristão, o reino de Deus, não é um conjunto de regras. A igreja não é para ficar te motivando com as profecias. A igreja é um rei, Jesus. Ouve ele, se relaciona com ele, fala com ele. Depois de tudo isso, mostrar tudo isso, Jesus desce do monte, encontra os outros discípulos e o interessante, os mestres da lei. Mestres da lei. O que significa mestre da lei? É alguém que conhecia muito da Bíblia, irmãos. Eram pessoas que ensinavam sobre a Bíblia. E esses que ensinavam sobre a Bíblia estavam discutindo com quem? Discutindo com os discípulos. Discutindo por que os discípulos não puderam expulsar, está vendo? E estavam discutindo, acredito eu também, sobre a Bíblia. Discutindo sobre a Bíblia. E Jesus chega, vê toda a multidão e fica surpreso com tudo aquilo. E aí, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? O pai tinha uma multidão, mas o pai se levanta: eu trouxe o meu filho, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus, ele fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Algumas pessoas interpretam isso aqui como Jesus se referindo aos discípulos, mas não, Jesus não está se referindo aos discípulos. Quando ele fala geração incrédula, Jesus está se referindo aos mestres da lei, que ao invés de irem lá orar e libertar aquele menino, estavam discutindo a Bíblia. Discutindo quem está certo e quem está errado. Essa discussão
não vai levar a lugar nenhum, não é a manifestação do reino de Deus. Então Jesus diz: até quando terei que suportá-los? Me traz o menino. E aí vem o pai, explica, fala tudo. Eu trouxe os seus discípulos, mas eles não expulsaram. E o pai é sincero, irmãos, o pai é sincero. Mas se tu podes, Jesus, me ajuda. E Jesus, se eu posso? Hã? Você está falando com Deus? Você está perguntando se eu posso? Sabe, aqui tem um princípio. Lembra que eu falei que o nosso relacionamento de ser cristão agora é com Jesus? Essa pergunta do pai, muitas vezes é a sua pergunta também. É a minha pergunta também. Em qualquer situação da vida. Se você passa por uma situação no trabalho, Senhor, será que tu podes me dar uma resposta? Se você passa por uma situação de enfermidade, Senhor, será que tu podes curar? Se você passa por uma situação, e é interessante que a situação é sempre aquilo que nós vemos, baseado naquilo que nós vemos. Então, se a gente vê, poxa, estou prosperando, eu tenho dinheiro, sou abençoado. Se a gente vê, estou prosperando, tenho saúde, sou abençoado. Se a gente vê, estou prosperando, estou num relacionamento e agora vou me casar, sou abençoado. Se a gente vê, estou prosperando, minha célula está crescendo e multiplicando, sou abençoado. Mas você nunca parou para pensar que, mesmo aquele que não está com a célula crescendo, ou mesmo aquele que não tem dinheiro, ou mesmo aquele que não está se relacionando, ou mesmo aquele que não tem saúde, ele também é abençoado? Nós colocamos a bênção como sendo condição de ter ou ser. Mas quem disse para você que essa é a condição da bênção? Jesus quer ser rei. O rei não dá coisas. O rei pede e manda. O rei não dá. É claro que, como consequência, quando nós obedecemos o rei e nós entramos no palácio, nós desfrutamos daquilo que ele tem. Por isso que lá em Mateus, olha como a Bíblia é perfeita e ela se completa. Ele diz: busque o reino e a sua justiça. Essas demais coisas aí, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Agora, muitas vezes, nós achamos que o rei, ele não pode, então eu vou dar meu jeito. Achamos que o rei, ele não pode, então eu vou abrir mão desse casamento, vou abrir mão dessa igreja, vou abrir mão dessa célula, vou abrir mão desse trabalho. Espera aí, para tudo. E faz como esse pai. Senhor, então me ajuda a vencer a minha incredulidade. O pai percebeu, espera aí, eu estou falando... A Bíblia não diz qual foi a percepção desse pai, mas a fala dele deu para entender que ele percebeu, opa, eu estou falando com alguém aqui especial. Irmão, quando você está no relacionamento com Jesus e ele fala com você, a primeira coisa que quando ele fala com você, você se vê como um espelho, você se enxerga. Paulo escreve que de glória em glória nós somos transformados, como que contemplando a imagem do Senhor em espelho. Quando nós temos experiência com Deus, nós nos enxergamos. E por que Deus quer que você se enxergue? Para se sentir culpado? Não. Para reconhecer como esse pai. Senhor, eu reconheço, me ajuda então a minha incredulidade. Senhor, eu reconheço que eu sou ansioso, me ajuda. Diferente da religião que acusa. A religião acusa. A religião vai dizer para você o que você tem que fazer para vencer isso. A religião ensina fórmulas, caminhos. Mas a Bíblia, Deus,
Ele ensina que você tem que ouvir ele, o rei, entregar coisas talvez e obedecer. A vida com Jesus é essa. Muitas vezes você vai ter que abrir mão. Entregar é abrir mão, entregar, doar para ele. Às vezes é você ceder, ter que liberar perdão. Às vezes é você abrir mão de uma tarefa para ter que estar com ele. E eu falo que é abrir mão para você estar com ele, porque depois que Jesus dá essa resposta para o Pai, Jesus cura o menino e os discípulos ficam pensando: nós oramos também, mas o menino foi liberto, como assim? Aí eles entram na casa. Ô Jesus, uma pergunta aí, nós estamos fazendo tudo que o Senhor mandou, estamos andando com o Senhor, nós oramos e o demônio não saiu, por que porventura o demônio não saiu? Percebe que agora Jesus não fala, ó geração incrédula? Então, isso confirma que a geração incrédula era para os mestres da lei, os religiosos, que ao invés de servir, discute, aponta, acusa. Discípulo quer aprender. Discípulo quer aprender. Em toda situação da vida, Jesus, o Rei, está te ensinando. Então eles perguntam: mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? E o que Jesus diz? Essa espécie aí só sai pela oração e pelo jejum. Ah, então entendi. Aí vem os crentes de novo. Ah, agora entendi. Ah, tem um meme que diz assim: ah, agora entendi. Então vamos fazer a campanha dos 7 montes, 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, oração e jejum, e nós vamos alcançar o milagre. Olha os crentes de novo não entendendo, irmão. Oração e jejum muda Deus? Não, ele continua o mesmo. A oração e o jejum, oração o que é? Relacionamento, eu vou falar com Deus. Jejum o que é? Eu vou abrir mão daquilo que eu gosto para buscar satisfação nele. É isso que Jesus está dizendo. Aprenda a se relacionar com ele, orando e abrindo mão. E aí, íntimo dele, tendo entregado coisas, você vai orar e você vai ter mais autoridade. Esta é a vida cristã. Irmão, eu estou te resumindo o que é a vida cristã. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus não veio nos ensinar para sermos religiosos. Jesus não veio nos ensinar para nós termos uma igreja, uma placa e agora não. Jesus veio nos ensinar como se relacionar com o Pai e com as pessoas. Então, o discípulo que quer aprender, ele vai falar: peraí, irmão, existem áreas da sua vida que você ainda não entendeu e você precisa ir lá perguntar para ele. E em alguns momentos você vai precisar perguntar em oração e estando em jejum. Abre mão. Abre mão. Porque eu quero conhecer, Senhor, o teu coração. Abre mão, porque eu quero conhecer qual é o seu melhor para a minha vida. Ao invés de ficar lá desesperado, como é que eu resolvo isso? Como é que eu pago isso? Como é que eu mudo tal pessoa? Como é que eu lidero tal coisa? Jesus só quer que você se relacione com Ele. De tal modo, irmãos, que tremendo é, que quando você estiver cansado e até sobrecarregado, não entendendo, Jesus mesmo diz: vinde a mim. De novo, o convite é para você se relacionar com Ele. Vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. Porque eu sou manso e humilde. Uau! O convite de Jesus nunca foi para nós sermos religiosos.
O convite de Jesus é sempre para nós ouvirmos Ele. Ouvirmos Ele. Nós estamos aqui em culto, como irmãos, porque Ele ordenou estarmos reunidos, porque Ele estará no meio de vós. Mas ao sair daqui, amanhã no seu trabalho, Ele quer estar com você também. No seu modo de relacionamento, Ele quer estar com você também. No seu modo de ser filho, quando estiver na escola, Ele quer estar com você também. No seu modo de ser pai e mãe, Ele quer estar com você também. Meu Deus, que desespero, o que eu faço agora com esse menino? Jesus quer estar com você também. Meu Deus, o que eu faço agora, né, com meu marido, com minha esposa? Jesus quer estar com você também, Ele quer te ensinar. Jesus, o que eu faço agora com essa situação financeira? Jesus quer te ensinar. Nessa semana, e assim eu encerro para nós orarmos. Sabe, irmãos, eu olho para a situação hoje da igreja, e às vezes, eu falei até para um discípulo essa semana, eu falei, olha, a minha oração tem sido uma luta contra mim mesmo, porque na minha ansiedade, no meu temperamento, eu sei fazer as coisas, eu sei fazer, e a minha vontade é querer fazer, para acontecer. Mas aí eu parei e pensei, Jesus, mas este sou eu. E se nessa situação o Senhor quer me ensinar? Então me ensina a descansar, porque não sou eu que vou mudar as pessoas. Não sou eu que vou fazer as pessoas virem para o culto. Não estou falando de gente nova, estou falando de quem já está aqui, de que é parte do nosso grupo. Não sou eu que vou mudar o seu coração. Não sou eu que vou mudar a sua vida. Mas sabe, às vezes, como pastor, essa ansiedade, esse sentimento, vem sobre mim. Assim como eu acredito, como eu estava conversando com outra pessoa, o sentimento em relação ao trabalho. Poxa, eu tenho que fazer as coisas. Cada um no seu quadrado. O meu é em relação a você. A igreja. E eu falei, Jesus, me ensina a descansar. Jesus, me ensina, porque o Senhor é o rei deste reino. E antes de orar pedindo, Senhor, então cura o fulano, ciclano, fala com ele, falei, Jesus, me cura da minha incredulidade, porque se eu estou querendo fazer, é porque eu estou com a pergunta do Pai, Jesus, tu podes? Ou é eu que vou fazer? Eu posso. Jesus, tu podes? Então, Senhor, está demorando, então eu vou fazer. Eu estou falando de mim, mas esse é você também. Em alguma área da sua vida, você não fala com o rei e você sai fazendo, porque você não acredita que ele pode. O pai foi honesto e ele falou, tu podes? E depois de confrontado, Senhor, então me cura. Nós não falamos para Jesus, tu podes. Ninguém aqui ousa dizer, Deus, será que o Senhor pode mesmo? Ninguém aqui fala isso. São as nossas atitudes que falam isso. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito. Quando nós, levados pelas nossas emoções, tentamos fazer. Se algo está bom, está me trazendo felicidade e alegria, é de Deus, então eu vou fazer. Se algo está ruim, não está me trazendo tanta alegria, então não é de Deus, não vou fazer. Quem dirige você? Suas emoções ou o rei? À medida que você se relaciona com o rei, você vai aprendendo a perceber até as vozes da sua emoção. Peraí, isso aqui é a voz da minha emoção. O que eu fiz nessa semana? Eu falei, alma, cala a boca. Quando eu pensei, eu sei fazer, eu posso fazer. Olha só, eu posso e eu sei e eu tenho experiência. Abrindo o coração com você. Semana passada, uma discípula perguntou assim, pastor,
Por que horas, tem momentos assim que a igreja está assim, está cheia, e depois tem momento que não está cheia? Eu falei, irmã, não sei te responder, mas eu preciso responder a Deus, porque diante dessas situações, eu não vou responder pelas pessoas, eu vou responder por mim. Que atitude eu vou ter? De achar que Deus não está comigo? Ou achar que, e crer, né? Não, Deus está comigo. Ele está comigo. Ele não deixou de estar comigo. Quando vem a dúvida, abre-se brecha para Satanás plantar sentimento de culpa. E nisso eu digo, Deus está com você. Ele está com você. Talvez o que vem acontecendo com você é uma mudança de rotina, é uma mudança de agenda, é uma mudança de circunstâncias, porque Deus quer mudar você, Deus quer te ensinar. O rei quer que você abra mão de alguma coisa, o rei quer que você vá se relacionar com ele em oração e em jejum. Lembrando, a oração em jejum não é mágica para Deus fazer alguma coisa. A oração em jejum só é uma disciplina para você ouvir mais a Ele. Ele pode fazer. Tudo é possível àquele que crê. Crê no quê? Que Jesus é o Senhor. Ele é Senhor da sua vida, irmãos. Não seja rápido em responder. Como crentes, nós também somos rápidos. Amém! Sim, não, eu faço essa pergunta para você refletir em tudo que eu aqui disse. Jesus é Senhor da sua vida? Ele está sendo rei, ou as suas emoções, ou você está sendo escravo das suas emoções? Jesus como rei quer te libertar da escravidão das suas emoções. Jesus como rei quer te trazer para o palácio. No palácio você vai desfrutar de tudo que Ele conquistou. Não que você vai conquistar. Eu não tenho nada aqui conquistar. Só tenho que desfrutar daquilo que Ele já conquistou. Jesus continuou ensinando os discípulos. Eles não entenderam nada. Mas depois que eles se relacionaram com o Espírito de Deus, eles entenderam tudo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Talvez, como os meus filhos, que agora me ouvem pregando mais, uma vez um deles disse assim, papai, você falou um monte de coisa. Falei, tá, mas o que Deus falou no seu coração? O que mais te chamou a atenção? Foi aí, é aí, que o alfinetinho de Deus foi colocado, como aquele alfinete que põe um lembrete, um aviso, tá aqui, essa área. Essa mensagem não foi uma mensagem de pontinhos, né? Talvez você esteja acostumado também, nós como crentes somos assim, né? Pastor, cadê o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto? Não. Jesus não ensinava assim, com primeiro, segundo, terceiro ponto. Jesus contava a história. O que eu disse aqui para você foi uma história. Mas mais do que uma história, o que eu disse a você foi a palavra de Deus. E se você crer, abrir o seu coração e deixar o rei falar com você, eu tenho certeza que esta palavra que aqui você ouviu, ela não vai voltar vazia. É como uma semente. Plantei no seu coração. E ela vai frutificar. Vamos colocar em pé. Permita-me orar por você.